Os representantes brasileiros no Parlamento do Mercosul, Parlasul, vão realizar audiência pública para tratar das restrições impostas pela Argentina à entrada de produtos brasileiros. A Fiesp calcula que as medidas argentinas poderiam afetar cerca de 80% das exportações brasileiras. A audiência pública foi sugerida pelo deputado Renato Molim, do PP do Rio Grande do Sul. Ele afirma que, por causa da crise econômica mundial, a Argentina passou a adotar medidas de controle de importações e barreiras burocráticas a diversos países com quem mantinha acordos de importação e exportação, incluindo o Brasil e os demais membros do Mercosul. O deputado está aqui com a gente no estúdio do Palavra Aberta e o nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu queria que o senhor desse um apanhado geral para a gente iniciar essa nossa conversa sobre essa situação extremamente difícil para as exportações brasileiras, criada por esse regime de restrições da Argentina. Com certeza, eu acho que é uma questão bem delicada, porque as empresas brasileiras que exportam para a Argentina fizeram um investimento muito alto em publicidade, buscando espaço, né? E existem os acordos, existe o Mercosul, né? E nessa altura não está sendo respeitado, né? É claro que a gente entende também as dificuldades que a Argentina vem enfrentando e nesse Estão sentido... sofrendo uma crise terrível lá dentro. E grande parte desta restrição das importações é justamente por causa disso. Agora, não é justo que as empresas que abriram mercado, conquistaram espaço de uma hora para outra, sofram essas consequências, perdendo muitas vezes valores expressivos, porque no momento que fica trancado a sua mercadoria, perde o seu valor, não chega na hora certa lá no mercado. No que consiste exatamente essa restrição? Parece que eles estão exigindo uma série de medidas, digamos assim, burocráticas. De certa forma, não é que impeçam, mas é que complicam as exportações brasileiras. Exatamente. Né? Nós temos, quando afirmasse que 80% seria atingidos, justamente... Números da Fiesp. Isso. Agora, eu acredito que as exportações não caiam 80%, mas as dificuldades que 80% vão ter vão ser grandes. E então, hoje o que importador... é? Dificuldade burocrática? Exatamente. O importador, por exemplo, hoje tem que ter uma licença, antes de importar, tem que ter uma licença do Banco Central da Argentina e uma série de burocracia para ter autorização para importar. E aí depois, quando consegue, ele faz o pedido e aí tem mais uma burocracia para chegar lá. Na alfândega, trancam, as licenças que é para ser automáticas, no máximo até 60 dias, chegam a 120 dias, chega a 180 dias. Alguns produtos que são de estação, por exemplo, calçado. Calçado, se é para chegar para o Dia das Mães, por exemplo, se chega 2 semanas depois, não vende mais. Perde o valor e muitas vezes o pedido até é devolvido. E assim fazem com outros produtos também. E o governo brasileiro está trabalhando, está dialogando bastante, mas também não tem muitos mecanismos, porque hoje nós exportamos em torno de 5 bilhões a mais para a Argentina do que a Argentina para nós. Então, represálias... Manietou, de certa forma, o governo brasileiro na sua possibilidade de impor algum tipo de reação a isso. Não tem muito o que impor, porque daqui a pouco a reação pode ser pior, né? E claro que a gente sabe que a Argentina também tem um objetivo de fazer com que as empresas se instalem lá, em vez de produzir aqui no Brasil, se instalem lá para produzir lá, gerando emprego. Não dá para condenar, mas nós temos que também respeitar as regras do Mercosul, os acordos que foram feitos, porque uma empresa que tem que se deslocar daqui, abrir uma planta lá, o custo disso tudo, e também não tem garantia, exatamente, não tem a matéria-prima muitas vezes tem que vir daqui para lá, então é muito custo para essas operações todas. Deputado Renato Molim, como é que o senhor vê, então, quais são
as possibilidades de chegar, digamos, a um acordo em relação a isto? Qual seria a saída? Olha, essa dificuldade, ela não foi imposta só agora, ela já vinha no ano passado. Então, sempre se conseguiu, através da pressão, fazendo uma reunião aqui, a uma certa altura foi feita uma represália com os automóveis, ficou 2, 3 semanas trancado. Então, foi sempre nessa pressão que nós conseguimos liberar os produtos para a Argentina. Agora, o empresariado... Que é um parceiro importante, né? A gente estava conversando antes do programa, a Argentina hoje deve ser a segunda, ou no máximo o terceiro parceiro brasileiro. O primeiro, naturalmente, é a China, depois... aí entre Estados Unidos e Argentina... A gente deve estar ali 0 a 0, né? Deve estar mais ou menos a mesma coisa. E principalmente para o Brasil é estratégico, né? O Mercosul é importante, não só para o Brasil, mas também para o Paraguai, Uruguai, Argentina. Acho que esse se beneficia muito mais do que o próprio Brasil. Só que esse não cumprimento desses acordos dificulta todo um crescimento do Mercosul, que ainda está novo, mas que precisa avançar. Agora, esses acordos não cumpridos dificultam todo um trabalho que precisa ainda continuar para que esta relação possa melhorar, possamos fazer a integração não só econômica, comercial, mas também cultural, porque isso prejudica tudo, né? O relacionamento, as brigas, né? Já temos bastante briga no futebol, né? Como se não bastasse. Deputado Renato Molin, como é que o senhor vê a possibilidade desse, vamos dizer assim, desse acordo? Os argentinos estão duros nessa posição ou o senhor vê alguma brecha para a negociação? Eu acredito que tenha algumas brechas, especialmente porque existe a lei, a pressão tem que ser feita. Hoje, com a crise internacional, é natural, todo o país está se protegendo um pouco. O próprio Brasil está tomando medidas em certos produtos de dumping contra produtos da China, né, para não quebrar todo o setor produtivo, a indústria nacional. E a Argentina, ela tem seríssimas dificuldades hoje de câmbio e, em função disso, também está fazendo essas restrições, mas a saída é justamente conversar bastante, dialogar bastante e esperar que a crise internacional melhore para que nós possamos se ajustar, fortalecer o Mercosul, porque sozinho já é difícil, né? Juntos é bem mais fácil. E o objetivo desse nosso bloco é econômico, é cultural, mas principalmente econômico. Para enfrentar o mundo globalizado hoje, precisamos fortalecer o Mercosul e ele só será fortalecido se as normas, os acordos forem cumpridos. Só para encerrar, deputado Renato Molin, como é que está sendo desenhada essa audiência pública? Quem foi convidado, quem já confirmou, como é que está isso? Nós estamos, quem está convidando é a própria Comissão do Mercosul, vai ser convidado o ministro das Relações Exteriores, patriota, mais o ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel. A Fiergs, aliás, a Fiesp possivelmente deva ser convidada, até porque eles têm esses dados da iniciativa privada, das empresas que enfrentam diretamente, né? Até para ter esse confronto que precisa existir para ter um debate interessante. E depois desta audiência pública, nós queremos levar isso para o parlamento. Fiesp também, né? Com certeza, né? A participação vai ser do Brasil todo, né? Todo aquele que tiver alguma dificuldade tem espaço para expor. E depois nós queremos levar isso para o Parlamento do Mercosul para discutir com os parlamentares argentinos essa questão também. O esforço diplomático já começou, né? Com certeza, já há bastante tempo. As entidades estão conversando, estão pressionando o governo também para trabalhar, para agir. Ontem ainda conversei com a secretária de Comércio Exterior, a Tatiane Prazeres. Ela faz o possível, mas como eu disse, quem hoje exporta bem mais é nós, então nós não temos tantos mecanismos para pressionar como a gente gostaria.
Deputado Renato Molim, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade.